pertence a eles. Nosso herói disse que, tirando a proibição de viajar para o exterior, tudo parece bem, mas a menina disse que esse ponto é obrigatório. Melissa disse que eles estavam preocupados primeiro com a família de Steve, e Jim bufou ao ouvir isso. Mas nosso herói não percebeu e disse que gostou de tudo. Melissa disse que se fosse esse o caso, ele precisava assinar o contrato e entregar ao cara alguns papéis e uma caneta. Mas então Jean interveio e disse que era preciso ler com atenção. Mas Melissa afastou a garota e mostrou onde Steve deveria assinar. Melissa elogiou Steve e entregou-lhe uma cópia do contrato. A garota apertou a mão do cara e sugeriu que ele trabalhasse muito até que o portal se abrisse. Steve disse que cumpriria sua promessa, e Melissa pediu-lhe que confiasse no governo. Ao sair, Melissa pediu a Jean que se comportasse, e ela respondeu que fugiria se não mandassem gente aqui amanhã para consertar a casa. As meninas trocaram olhares insatisfeitos, e Jean mostrou a língua para a amiga que estava partindo. O SUV voltou pela floresta recém-crescida. Melissa suspirou pesadamente, chamando Jean de canalha, e o motorista perguntou se era possível administrar uma área tão grande com tão pouco gente. Melissa respondeu que se não conseguissem, ajudariam. A garota deu ordem para coletar uma lista de ataque de nível 5 ou superior, e colocá-la em modo de espera. E em algum lugar do oceano, barcos a motor se aproximaram de um grande navio. Eles nadaram mais perto e abriram fogo contra o navio. O cara gritou o indicativo, Coral Esmeralda, no rádio, informando que foram atacados por piratas e que precisavam de ajuda. Outro navio informou ter recebido as coordenadas do Coral Esmeralda e acrescentou que a ajuda chegaria em 2 horas, e pediu para desligar o motor quando os piratas estivessem a bordo. Os piratas nadaram perto do navio e começaram a subir. O soldado relatou que já estavam a bordo e que eram mais. O capitão disse para desligar o motor, desligar toda a energia e se reunir na área do pessoal. De repente, o navio tombou e os soldados mal conseguiam ficar de pé. A tripulação do navio assistiu com horror quando algo ao mar espalhou os barcos dos piratas em diferentes direções. E a próxima coisa que viram foi um enorme tentáculo indo direto para o navio. O monstro enredou todo o navio com tentáculos vermelhos, quebrando o convés como um brinquedo. A tripulação do navio voou em direções diferentes e vidro choveu sobre eles como granizo. Em questão de segundos, o monstro apertou o navio com seus tentáculos, quebrando-o em pedaços, e alguns sobreviventes caíram na água. Mas uma boca aberta com dentes enormes os esperava na água. Comparado ao tamanho da boca, o homem parecia um minúsculo grão de areia e era impossível escapar. E enquanto um enorme monstro com tentáculos arrastava os restos do navio para o fundo, um monstro que parecia um tubarão com muitas caudas nadou para a frente. O tubarão voltou para a matilha, onde havia dezenas ou até centenas dos mesmos monstros. Logo, um navio de apoio chegou ao local, junto com um helicóptero. Foi relatado que o navio havia chegado ao local, porém, como resultado de patrulhas em um raio de 16 quilômetros, nenhum sinal do navio foi encontrado. Mas este navio também encontrou o destino da Esmeralda Coral, e os tentáculos começaram a entrelaçá-lo. E na casa da guilda de Steve, vagalumes voavam ao redor das árvores, ajudando-as a crescer ainda mais. E o toque do telefone ecoou por toda a casa. O som veio do quarto onde Jean dormia profundamente. A garota atendeu a chamada com sono, sem abrir os olhos. Melissa, que ligou para a menina, disse que ela parecia sentir o gostinho da vida. A menina coçou a barriga com sono e perguntou o que ela precisava. Ela já estava no trabalho. Melissa perguntou diretamente se ela estava com Steve ou não, mas Jean apenas murmurou sonolenta que não sabia, sem abrir os olhos. Melissa perdeu a paciência e gritou que o sol já havia nascido e ela não ia se levantar. A garota olhou com raiva para o telefone, como se isso pudesse transmitir seu humor a Jean, que desligou. Depois de fazer o café, Jean saiu para a varanda olhando as árvores gigantes. A garota tomou um gole de café em uma caneca, pensando que Steve havia plantado muitas coisas aqui. Durante a noite, a árvore perto da casa ficou várias vezes mais alta que a casa deles, cercada por vagalumes. Neste momento, Steve observou uma matilha de lobos, abrindo as configurações do sistema. Ele deu nomes a OS lobos, chamando-os de qualquer alimento. Cada um tinha um nível de energia, além de informações sobre onde foram domesticados. Steve leu o status de um dos lobos de que se o nível de energia aumentar, pode ocorrer perda de sanidade. O cara leu atentamente o aviso e pensou que nesse caso seria problemático aumentar o nível. Naquele momento, Jean se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo. Steve disse que estava nomeando novos membros, e Jean perguntou surpreso se ele estava falando sobre lobos. Bocejando, a menina disse que precisava acordá-la e perguntou por que ele saiu sozinho. Peco correu até eles, que estavam maiores. Jean disse que estava crescendo rápido e perguntou sobre os mais novos. Steve respondeu que eles haviam saído para tomar café da manhã e provavelmente estavam na masmorra agora. Jean também elogiou sua diligência, especialmente naquele calor. Nosso herói apontou para a floresta e perguntou à menina se ela queria dar um passeio.
Jean inclinou a cabeça para o lado surpresa, perguntando novamente ao cara. Em um instante, Steve se transformou em uma enorme fera branca e estendeu a mão para ela. Jean pulou facilmente nas costas dele, e o cara disse que agora iria mostrar algo a ela. A garota sorriu e perguntou se ele realmente queria se gabar de suas conquistas para ela. Mas Steve não respondeu à pergunta dela e pediu que ela segurasse firme. Nosso herói, na forma de uma fera, avançou como sempre, com uma velocidade incrível. Jean mal conseguia ficar nas costas de Steve e pediu que ele fosse mais devagar. Os lobos correram atrás deles, tentando alcançar os rapazes. E Jean gritou que havia perdido os sapatos. Na floresta onde a guilda de Steve se estabeleceu, vários jornalistas armaram tendas quando ouviram o uivo dos lobos. Um deles disse que aqui não havia nada para pescar, acrescentando que aqui também fazia muito calor. Outro cara disse que a empresa mandou ele pegar pelo menos alguma coisa, e reclamou que não via salário há mais de um mês. Ele se virou para os outros caras e perguntou se havia alguém aqui que já tivesse estado nesta floresta. Outro parceiro apontou para muitas câmeras e disse que elas pertenciam à polícia militar, mas antes de chegarem seriam comidas por lobos. Outro cara disse que é impossível prever quando o portal vai abrir, então não é como se jornalistas e pessoas influentes não pudessem entrar aqui. De repente, o SUV que Steve comprou para Chad apareceu na estrada. Os jornalistas souberam que era o carro de Steve e começaram a procurá-lo com entusiasmo. O carro passou pelos jornalistas sem parar. Chad disse que nem mesmo o calor impede os jornalistas, e Donnie se perguntou de quem seria o canal, o dele ou o de Steve. Ele leu os comentários no vídeo, alguns discutiam sobre Steve, e ficaram surpresos por ele ser apenas nível F, enquanto outros discutiam a luta entre Hiro e Mikhail. De repente, Donnie exclamou surpreso, mas quando Chad perguntou o que aconteceu, ele respondeu envergonhado que não era nada. Donnie observou atentamente enquanto vários dos maiores países enviavam grandes doações, totalizando 4.000 milhões. O cara achava que a maior parte das doações vinha da Europa, e não conseguia decidir se contaria a Steve ou não. De repente, o carro alcançou uma matilha de lobos liderada por Steve, e Donnie gritou para ele de surpresa. Jean notou o carro dos rapazes e acenou para eles enquanto montava em Steve. Donnie acenou de volta e chamou-a de esposa do irmão, surpreendendo Chad com essa frase. Jean, em resposta a tais palavras, ameaçou Donnie com o punho, estreitando os olhos com raiva. O menino sorriu alegremente e disse que eles vão ao mesmo banheiro, comem e dormem na mesma casa. Ele olhou com ressentimento para Jean montando em Steve e disse que nunca havia montado neles daquele jeito. E ao mesmo tempo, nosso herói ganhava velocidade ao ultrapassar um SUV, o que surpreendeu a galera. Donnie pediu fervorosamente a Chad que se esforçasse e ele respondeu que eles não perderiam. Chad mudou a marcha para o modo esportivo e pisou fundo no pedal do acelerador. O carro avançou, ultrapassando ligeiramente o lobo. Donnie gritou que quem chegasse por último pagaria o jantar e acrescentou que a velocidade da luz era contra as regras. De repente, Jean sentiu algo e chamou Steve com entusiasmo. Steve estava calmo e só perguntou à garota se ela sentia isso. Os olhos da garota brilharam azuis e ela disse que uma rachadura foi descoberta num raio de 200 metros. Jean se lembrou da conversa no hospital quando Steve a surpreendeu. Ela estava cansada e seus olhos estavam caídos, mas Jean ainda perguntou de que planeta ela era. Steve olhou pela janela e, sem se virar, disse que era do planeta do reino animal. Jean perguntou se realmente existia alguém neste planeta, exceto animais. Steve disse que, olhando para trás, percebeu que era um lugar lindo e romântico, cercado por mais de 700 vezes mais energia. Jean ficou chocada quando ouviu falar da energia de 700. O cara continuou dizendo que este é um reino de sobrevivência eterna, onde a batalha pelo domínio é eterna, e quem quer que fosse seu líder tinha que obter no mínimo nota U. E mesmo depois de se tornar seu líder, ele ainda achava que tinha que aceitar seu desafio. Jean pensou que se esta fosse uma ponte portal, então seria possível entrar e sair dela sem restrições. E se os alienígenas fossem guerreiros, logo este lugar se tornaria um campo de batalha. A menina imaginou com medo que uma guerra poderia começar contra animais da classe C e superiores. Neste momento, Melissa e seu chefe estavam sentados em um café e ele perguntou se o planeta de Steve era amigável. A garota disse que o risco era alto, mas o homem respondeu que estava falando de outra coisa. Erguendo o copo, o homem disse que naquele planeta, Steve era um rei. Jean, horrorizado, perguntou a Steve como ele não conseguia fazer isso. Ela disse que ele era o rei de lá, então por que não poderia? Ao que Steve respondeu que se eles vissem que ele não era tão forte, não iriam querer matá-lo. Jean praguejou e perguntou frustrada como isso aconteceu. A garota ordenou que Steve corresse a toda velocidade para o campo nordeste, longe da cidade. Nosso herói correu na direção indicada por Jean, levantando colunas de poeira. Chad perguntou surpreso para onde os caras estavam correndo e Donnie ordenou que fossem atrás deles. Um enorme relâmpago azul brilhou no céu. Jean gritou que tudo havia começado.
O espaço estava começando a se curvar. No escritório, Melissa atendeu a ligação de Jean e perguntou o que aconteceu. Eles já estavam perto do raio, e Jean contou a Melissa que um portal estava se formando na frente deles. A menina ficou surpresa e, sem acreditar, perguntou novamente. Jean gritou para enviar a localização do portal para a unidade reserva. Vários veículos militares já se dirigiam ao local indicado. Os veículos pararam e instalaram lançadores de foguetes, e o chefe informou que só a brigada estava pronta para o bombardeio. Aproximando-se do portal, Steve disse que este não era o planeta em que ele estava, era um portal comum. Jean perguntou surpreso por que ele tinha tanta certeza disso. Steve se aproximou do portal e disse que sentia que aquele não era o lugar de onde ele veio. Jean especulou que era por causa do portal espacial por onde os repatriados às vezes passavam, para que ele pudesse senti-lo. Mas então a garota lembrou que quando Steve voltou do planeta, o nível de energia deste portal excedeu até mesmo o nível do portal da ponte. Mas então ela pensou que o dispositivo estava quebrado. Em voz alta, Jean disse que agora a energia do portal não é tão opressiva como era naquela época. Steve disse que este é um portal para a masmorra. Os jornalistas também viram relâmpagos. Um perguntou se era uma onda espacial, e o segundo confirmou a observação. Imediatamente, os carros da agência Desperta passaram correndo pelos jornalistas. E então chegaram helicópteros, surpreendendo ainda mais os jornalistas. Um dos jornalistas disse surpreso se um portal para um novo planeta estava realmente se abrindo. O relâmpago começou a crescer cada vez mais, formando uma bola. Os caras correram para o portal. Steve assumiu sua forma humana. Jean olhou para o portal, perguntando-se se ele realmente levava à masmorra. De repente, Jean pensou que Steve poderia superá-la, melhor em termos de percepção, embora ele nem fosse um profissional. Um SUV dirigiu até o portal e um uau de admiração foi ouvido dele. Donnie correu até os rapazes, perguntando se aquilo era um portal para um novo planeta. Mas não tiveram tempo de dizer uma palavra quando 2 carros da agência chegaram ao portal. Os militares desceram dos carros com malas e disseram que eram a 11ª equipe e agora iriam instalar os equipamentos. Os caras perguntaram para que servia, e Jean respondeu que calcula o nível e o tempo da masmorra. Jean e Steve observaram com interesse enquanto um dos soldados montava o equipamento. O número 4280 apareceu na tela, o que surpreendeu muito Jean. O soldado disse que esta era uma masmorra de 4º nível e acrescentou que seu nível não era tão alto. Jean suspirou de decepção, e Steve sorriu satisfeito, dizendo que bastava. Mas Melissa ficou mais desapontada quando ouviu falar do nível da masmorra. O material da pulseira começou a cobrir a mão de Jean quando ela disse isso sobre as palavras de Steve. Ele disse que não era onde ele estava, e que eles teriam que ir verificar. Mas o chefe ficou furioso quando soube que a masmorra era o 4º nível. Melissa disse que isso ainda não é certo, e eles precisam primeiro verificar se esta masmorra é um local de retorno. O patrão disse desapontado que eles gastaram muito dinheiro com isso. A garota repetiu que isso ainda não é exato, e que as habilidades que Steve mostra definitivamente não são do nível 4. O patrão disse que se o primeiro portal que se abre após o retorno de uma pessoa for uma masmorra, então ele voltou da masmorra e perguntou se ela sabia quais pessoas confiavam nelas e investiam nelas. Melissa perguntou se eles não investiram em probabilidade, e Steve é incomum e seu preço é alto. O patrão disse que se saísse da masmorra, as ações da empresa subiriam, e pediu tempo. Em resposta, Melissa apenas suspirou pesadamente, e acrescentou que se não conseguirem satisfazer quem investiu, ambos terão problemas. Jean relatou que faltavam 50 dias para o portal explodir e pediu a suspensão da mobilização. De repente, o militar virou-se para Stiva e este perguntou surpreso o que era. Ele disse que para uma masmorra de 4º nível, você precisa limpar 5 ou 6 vezes, e perguntou se nosso herói estava com medo com suas habilidades atuais. Mas Steve respondeu calmamente que não estava nem um pouco assustado. Ele acrescentou que não era ruim e perguntou quanto custava, e o militar perguntou surpreso se ele estava falando mesmo de equipamento. O militar respondeu que toda a guilda tem uma nova custa cerca de 30 milhões. Um pouco caro, disse Steve, e o militar concordou com ele. O cara entregou o contrato e disse que havia recebido recentemente de presente um contrato de equipamento eterno e pediu que ele assinasse. Mas Steve perguntou surpreso por que ele deu o presente com tanta facilidade. O cara sorriu envergonhado, procurando palavras. Ele disse que mesmo que Steve não voltasse do novo planeta, o governo nunca o deixaria sem atenção. E os estrangeiros também estavam interessados nele. Nosso herói olhou surpreso para o cara e disse com entusiasmo que seu país considera Steve uma família. O cara resumiu chamando Steve de joia, o que deixou Jean com náuseas. Nosso herói respondeu que ninguém lhe escreveu do exterior, surpreendendo o militar. Então Donnie interveio na conversa, a excitação visível em seu rosto. Afastando-se, o menino disse que agora está acontecendo uma verdadeira guerra no exterior. Steve não sabe disso, já que não costuma navegar na internet.
mas Donnie arrecada dinheiro enviado de fãs. Steve, sem ouvir até o final, perguntou quanto ele havia arrecadado. Donnie respondeu timidamente que havia arrecadado cerca de 500 milhões. Steve colocou a mão no ombro de Donnie, chamando-o de garoto. Ele sugeriu não ser escravo do dinheiro, acrescentando que chegaria o dia em que escolheria um bom vizinho em vez de 500 milhões. Donnie abaixou a cabeça e disse que o entendia. Por que ele sorriu envergonhado e disse que deveria ter mostrado a proposta a Steve há 3 meses? Steve olhou para o menino interrogativamente. Donnie perguntou se o assassino o mataria por não mostrar a oferta. Steve se ofereceu para dizer que havia mostrado a proposta, mas não respondeu, encantando Donnie. Ao sair, nosso herói disse-lhe para se preparar com Chad. Donnie acrescentou que comeria parcialmente esse dinheiro e colocaria o restante na conta da guilda. Steve concordou com a proposta e entrou no portal. Com uma cara feliz, Donnie pensou o quão brutal ele era e que só estar perto dele já era lucrativo. O menino correu em direção ao carro, pensando no dinheiro que guardaria para si. O terno de Steve quase envolveu seu corpo quando ele disse que se todos estiverem prontos, podemos ir. O militar gritou que uma equipe estava saindo da agência e os convidou para irem juntos. Steve respondeu que isso não poderia ser feito, surpreendendo o militar. Explicou que o contrato estabelece que apenas são permitidas 2 pessoas do pessoal mobilizado, o que também se aplica à caça. Jean disse que estava tudo claro e sugeriu que fôssemos já. O militar virou-se para Jean e perguntou se havia pessoal suficiente para a masmorra, e ela respondeu que ele poderia simplesmente gravar um vídeo. Peck correu até Steve e Steve pediu que ele bombeasse lá também. Steve recebeu a ordem de seguir em frente e entrou no portal. Saindo do portal, os caras começaram a olhar em volta. Jean perguntou como, perguntando se este não era o mesmo mundo. Steve respondeu pensativo que ainda não entendia. Jean olhou para ele interrogativamente e ativou sua habilidade de clarividência. Olhar para as árvores nuas ao redor de Steve disse que ele tinha uma sensação familiar. O militar perguntou tensamente a Donnie se eles poderiam simplesmente ir, se não precisavam fazer uma formação. Mas o menino respondeu relaxadamente que, como Steve estava na frente, ele poderia simplesmente segui-lo. De repente, Jean ergueu o punho e gritou "pare!". Os caras atrás ficaram tensos e começaram a espiar as árvores à frente. A garota disse que um monstro apareceu a 70 metros deles, ou melhor, eram 3. Donnie deu um passo à frente e puxou uma adaga, preparando-se para lutar. O militar também sacou uma espada e perguntou se isso era suficiente, e Donnie perguntou irritado o que ele estava fazendo. O uivo de um monstro foi ouvido na floresta à frente. Chad também sacou uma espada e avançou rindo, surpreendendo o militar. O militar perguntou com medo o que havia de errado com ele de repente, mas Donnie permaneceu em silêncio. Ainda rindo, Chad alcançou Steve e se preparou para seguir em frente. Mas ao ver seu irmão mais novo, nosso herói bateu-lhe no pescoço com a ponta da mão. No mesmo momento, Chad caiu de cara no chão. O militar ficou chocado com o que estava acontecendo e Donnie avançou. Steve ordenou que Donnie revivesse Chad e lhe desse um sedativo. O militar, em estado de choque, perguntou por que isso aconteceu, e Jean respondeu que tinha uma doença mental. Quando pega uma espada nas mãos, vira um psicopata. Donnie tentou dar um remédio a Chad e o trouxe de volta ao normal. Enquanto isso, Steve, que caminhava à frente, olhava atentamente para a frente. Ele disse a todos para ficarem atrás dele e sacou sua adaga. Naquele momento, um monstro apareceu da floresta e rugiu alto. 3 monstros parecidos com lagartos com lanças nas mãos saíram da floresta. Donnie gritou que eram pessoas lagartos, e Jean ordenou que tomasse uma posição defensiva. Steve correu para a frente, segurando uma adaga brilhante. Os olhos do soldado ficaram vermelhos, e ele disse que estava iniciando a gravação do vídeo. Nosso herói se aproximou dos monstros, e os 3 o atacaram. Steve arrancou facilmente a cabeça do primeiro monstro com um golpe de sua adaga. Ele também cortou facilmente o segundo monstro ao meio, como se estivesse cortando papel. Steve esfaqueou o terceiro monstro no estômago. Nosso herói parou depois de acabar com os monstros e recebeu uma mensagem informando que havia recebido 84 pontos de experiência. O resto do esquadrão formou um círculo, protegendo as costas, e todos olharam surpresos para Steve, que já havia terminado de lidar com os lagartos. O militar olhou para Steve em estado de choque, perguntando-se se tal velocidade era real. Steve deu ordens a Donnie e Chad para recolher os troféus. Os caras correram. Donnie aceitou prontamente a ordem e Chad continuou a rir. Ele cortou o cadáver com tal frenesi que o sangue respingou em tudo, inclusive em Donnie. O soldado disse em estado de choque que Chad parecia normal até pegar a faca, mas Jean disse-lhe para pisar mais rápido. Steve disse, AOS rapazes, que da próxima vez eles teriam que descobrir sozinhos e pediu-lhes que recuperassem o juízo. Tirando cristais de sangue dos monstros, os caras concordaram com as palavras de Steve. O militar se perguntou em estado de choque se ele realmente queria deixar o tolo e o psicopata sozinho com os monstros de nível C. Steve ligou para Pac e ele correu alegremente para o cara.
Ele ordenou que o garoto fosse para a floresta e trouxesse mais monstros desse tipo. O militar não acreditou no que estava ouvindo, mas o cachorrinho entendeu a ordem e latiu alegremente. Pac correu para a floresta naquele exato momento, latindo alto e atraindo monstros. O militar perguntou se isso poderia ser considerado crueldade com os animais. Ele perguntou a Jin o que aconteceria se ele trouxesse todo um exército de monstros, se tudo ficaria bem. E a garota respondeu novamente que ele deveria se concentrar nas filmagens. Donnie ficou sério e gritou que os monstros estavam chegando. Grunhidos e sons ininteligíveis foram ouvidos das profundezas da floresta. Ao ouvi-los, Chad começou a rir ainda mais alto, mostrando os dentes em um sorriso louco. O soldado pensou horrorizado que estava tendo outra convulsão. Donnie correu para Shada, oferecendo-se para beber outro sedativo. Mas o cara não o ouviu mais, ele correu em direção a OS Monstros, rindo alto. Steve se virou e chamou Donnie em voz alta, avisando-o de que os monstros estavam se aproximando. O cara entendeu isso e correu ansiosamente para a frente. Pac voltou correndo da floresta e os grunhidos dos monstros ficaram mais altos. Chad correu e jogou uma adaga, surpreendendo Steve, seguida por uma lança. A lança cravou-se no chão ao lado de Pac e ele latiu alto. E a adaga de Chela atingiu a cabeça de um dos monstros em fuga. O lagarto com as adagas na cabeça caiu, e o monstro restante gritou algo em sua língua, preparando-se para atacar. E Chad já estava correndo ao seu encontro, com duas adagas brilhantes nas mãos. Ele correu até perto do lagarto e brandiu suas adagas, e o monstro ergueu sua lança. Então Steve chegou e afastou a mão do monstro, que tinha uma lança cravada. Chad facilmente atingiu o lagarto na cabeça enquanto Steve segurava sua pata, impedindo-o de atacar. E ao lado dele, Pac agarrou o monstro com os dentes, o que aumentou o nível e o poder de suas mandíbulas. De repente, o militar gritou com medo de que houvesse perigo perto dos rapazes. Um queixo cheio de dentes caiu ao lado de Chad, que estava absorto em matar outro monstro. Steve e Chad estavam voltando quando um relâmpago brilhante perfurou a cabeça do monstro. Era Donnie. Ele segurava um rifle de precisão nas mãos e cobria os caras. Ele disparou uma rajada de seu rifle e vários tiros perfuraram o monstro. Chad balançou a mão com um grito e fez 2 cortes no corpo do monstro. No segundo seguinte, o corpo do monstro caiu em 3 pedaços e o nível de Chad aumentou para I1. O cara continuou a sorrir loucamente enquanto o sangue jorrava do corpo do monstro. Donnie também aumentou o nível para I9 e ficou extremamente feliz com isso. O militar perguntou surpreso se esta era definitivamente uma masmorra de 4º nível. E Jean perguntou se ele realmente achava que era uma masmorra de 3º nível. Donnie exclamou satisfeito que não estava nem um pouco preocupado, e Chad continuou a rir. Jean disse ao militar que pare de falar. Precisamos gravar um vídeo. Pac de repente se irritou e rosnou. O cachorrinho correu para algum lugar, e Jean gritou para Steve que eles estavam atacando por todos os lados. Steve se virou surpreso e viu um monstro correndo em sua direção, com a boca cheia de dentes bem aberta. Outro monstro estava correndo em direção a ele do outro lado. E o terceiro monstro saltou de cima, erguendo uma longa lança acima de sua cabeça. Mas Steve já estava pronto para atacar e preparou sua adaga. O carro branco avançava quando a estrada foi bloqueada por jornalistas acampados perto da casa de Steve. Um dos jornalistas se adiantou, cumprimentou Melissa. A menina com raiva perguntou o que estava acontecendo, se o cara queria mesmo morrer, e perguntou se ele ia embora. O jornalista disse que iria embora se a menina falasse alguma coisa e ela perguntou o que ele precisava. O cara disse que tinha acabado de ver Cedric chegar à frente do esquadrão. Melissa perguntou irritada. E daí? O jornalista disse que já que esteve aqui deve ser uma masmorra de 4º nível. Melissa não respondeu e apenas olhou para o cara com severidade. Mas para ele esse olhar era mais eloquente que palavras. O jornalista dispersou o restante da multidão para que o carro pudesse seguir em frente. Ele acenou para o carro que partia e agradeceu a garota. Os outros caras perguntaram o que ela disse. Ele respondeu que a masmorra era o 4º nível e sugeriu se preparar. O motorista perguntou se era segredo e Melissa esclareceu o motivo da pergunta. Ela olhou para o motorista e perguntou o que era mais importante para eles, a vida ou o dinheiro de Steve. O motorista respondeu hesitante. Steve e a garota responderam a mesma coisa. Ela disse que se pegasse Steve voltando da masmorra, aquelas moscas não a incomodariam mais. O motorista perguntou entusiasmado se tudo ficaria bem com ela, pois o patrão havia contado a outras pessoas. Ao que Melissa respondeu que é por isso que eles devem encontrar a brecha agora. E neste momento, o esquadrão número 13 se reuniu no portal e informou que estava pronto para entrar. Um homem alto e musculoso, de cabelos brancos, examinou o esquadrão com atenção. Ele perguntou a OS soldados se todos estavam equipados, e eles responderam em uníssono sim. O homem sorriu alegremente e disse que, se sim, então era hora de eles se divertirem um pouco. De repente, um funcionário veio correndo até eles e disse que havia sido dada a ordem para esperar. Cedric ficou insatisfeito com a notícia e perguntou por que isso acontecia. Um carro chegou ao portal e uma garota dirigiu-se ao esquadrão.
Melissa cumprimentou Cedric com um sorriso educado. Mas o cara foi hostil e, sem responder às gentilezas, perguntou o que aquilo significava. A garota respondeu calmamente que a entrada na masmorra está proibida no momento. E acrescentou que até receberem uma mensagem de Steve, a entrada não autorizada era proibida. Cedric ficou irritado com essas palavras e perguntou o que significava não autorizado. Ele disse ameaçadoramente que eles realmente largaram o que estavam fazendo e correram para cá. Melissa ainda estava calma e respondeu que foi assim que aconteceu. O homem disse que definitivamente havia uma cláusula de reconhecimento no contrato e perguntou se fazia sentido permitir a entrada da equipe sem invasão. Melissa sorriu maliciosamente e disse que agora faz sentido acrescentar mais alguns pontos. A menina sorriu e disse que estava aqui para ninguém sujar a mão e ela estava aqui em nome do patrão. Cedrico praguejou com raiva e perguntou por que tudo era tão difícil. Melissa sorriu tranquilamente e sugeriu continuar a conversa no carro. Olhando o artigo sobre Steve retornando da masmorra de 3º nível, o chefe pediu ao presidente que não se preocupasse. Ele falou ao telefone e respondeu ao ministro que foi um mal-entendido e que era preciso mais tempo. Terminada a conversa, o telefone tocou novamente. O patrão agarrou a cabeça dele e disse que ele poderia morrer assim. Ele gritou alto, perguntando se Melissa havia sido contatada. Mas apesar da comoção no portal, o sol brilhava intensamente no céu azul da cidade. O médico estava sentado em seu consultório movendo o mouse sobre a mesa. Ele abriu um artigo que dizia que Steve havia retornado da masmorra, e eles lamentavam seu sonho não realizado de um novo planeta. O médico ficou surpreso no 4º nível e perguntou se aquilo era uma sabotagem. Lendo a matéria, o médico disse que esse cara não tinha vida, mas sim algum tipo de série de TV. Ele se lembrou da história do cara. Ele ficou escondido na praia até encontrar árvores frutíferas, e o mar estava cheio de comida. Steve foi atacado por monstros do mar, mas definitivamente era o mar. O médico pensou que não poderia haver mar na masmorra do 4º nível. A terra desabou e o médico pensou na aparência de uma masmorra. Isso poderia aparecer devido à divisão do próprio planeta. Ele se lembrou de quando Steve quebrou a maçaneta da porta, irrompeu no consultório e pediu ao médico que encontrasse seu irmão. Ele então concordou, mas disse que em troca teria uma condição. E a condição era uma história sobre como Steve se tornou o rei dos lobos, até a guerra com os gorilas. Ele prometeu que o avisaria se seu irmão fosse encontrado. Um repatriado comum de nível F disse que foi o rei do planeta por 500 anos, quem acreditaria nele. O médico achou que ele parecia ter perdido algo interessante devido a um julgamento precipitado. Enquanto isso, nosso herói estava derrubando monstros à torto e à direito, voando bem acima do solo. Ele lidou com monstros em fuga, cortando cabeças, cortando pescoços e rasgando barrigas. E quando ele pousou, todos os monstros já estavam caídos no chão. O militar ficou chocado com essa velocidade, e com o fato de todos os atacantes estarem no mesmo time. Steve virou-se para os rapazes e pediu-lhes que se levantassem, ordenando-lhes que recolhessem o saque. Terminada a presa, o destacamento avançou e parou, olhando ao redor da área. Jim disse que era muito bonito e Donnie disse que as pedras brilhavam como diamantes, mas a atmosfera era monótona. Olhei em volta e Steve disse que aquele era definitivamente um lugar novo, mas por algum motivo parecia familiar. Os rapazes se aproximaram da pedra e ficaram surpresos ao perceber que nela havia uma inscrição em sua língua nativa. Foi esculpido na pedra. Não há como voltar atrás, o território dos leopardos. Steve olhou em volta surpreso, como se tentasse se lembrar de algo. Jim perguntou se Donnie estava brincando e ele respondeu com medo que não, perguntando por que ela decidiu isso. A garota estreitou os olhos incrédula, mas não disse mais nada. Ela se virou para o militar e perguntou se ele estava gravando, e o cara respondeu acabou. Jean perguntou tensamente de onde veio a escrita deles. Virando-se, ela percebeu que Steve havia subido em algum lugar, ao longo das pedras. Ela ordenou que o resto dos rapazes seguissem em frente. O esquadrão seguiu em frente, seguindo Steve, subindo nas rochas. Nosso herói já havia se levantado e congelado perto da entrada da caverna. Havia uma expressão de confusão em seu rosto enquanto olhava para a frente. Os rapazes ficaram chocados com a existência de uma caverna naquele lugar, e o militar temeu que alguém saltasse dela. Steve invocou o espírito da árvore e milhares de vagalumes voaram de seu corpo. Os caras congelaram de choque e Donnie exclamou: "O que é isso?" Vagalumes pousaram nas paredes da caverna que estavam completamente cobertas de escrita. Os rapazes ficaram chocados com o fato de todas as inscrições estarem em seu idioma e decidiram que seu parente morava aqui. Donnie leu o verbete: "Quero comer frango, quero tomar sopa", e perguntou se o Robinson Crusoe subterrâneo realmente morava aqui. O militar leu tenso a inscrição: "Quero ver o homem." De repente, os dois caras congelaram ao ver outra entrada. "Como eu quero uma mulher, eu quero muito carinho." O militar disse que esse pervertido escreveu um romance inteiro aqui. Os rapazes olharam as inscrições e decidiram que ele estava cheio de vontade. E o militar disse que não conseguia mais ler. Eles riram e Donnie perguntou que tipo de cogumelo queimado ele estava desenhando.
A próxima inscrição dizia: quero ver os rostos até mesmo daqueles que odeio. Quero ver o pai e a mãe odiados e o irmão mais novo. Chad. Donnie disse surpreso que o nome de Chad estava lá. E naquela época o irmão mais novo leu outra inscrição. Steve estava aqui. O militar e Donnie perceberam imediatamente quem o escreveu e a diversão desapareceu imediatamente. Jean, que estava observando o que estava acontecendo, virou-se com confiança. Ela olhou para Steve, que não havia emitido nenhum som durante todo esse tempo, estudando as inscrições. A Domini Bauer disse que eram como desenhos de povos antigos, e o militar acrescentou que o criador tinha boas habilidades de desenho. Jean foi até Steve e perguntou se era aqui que ele estava. Mas nosso herói não respondeu. Ele ficou chocado com os desenhos. A inscrição dizia: 500 anos se passaram desde que me tornei governante. Nos últimos 100 anos, Kuro não conseguiu derrotar Steve. E também havia uma carta na foto. Steve se lembrava vividamente de Kuro, o enorme tigre preto com quem havia lutado. Nosso herói viu como agora os olhos amarelos do inimigo com quem lutou durante muitos anos. Jean perguntou ao cara como ele estava, mas Steve apenas olhou em estado de choque para outro desenho. Houve um registro da Terceira Guerra Lunar. O clã Gorilla Jack se rebelou e quando a terceira lua nascesse, a batalha começaria. Ele se lembrou da última batalha com um enorme gorila e da ideia de que desta vez apenas um sobreviveria. Steve simplesmente não conseguia acreditar no que via ao olhar para os desenhos. Donnie continuou a explorar a caverna e disse que havia facas aqui. Os caras olharam para as lâminas brilhantes, forjadas em pedra, e, portanto, não eram artefatos. De repente, Steve correu em direção à saída da caverna, surpreendendo os rapazes. Donnie gritou para Steve com entusiasmo, perguntando para onde ele fugiu. E Jean já estava correndo atrás dele, tentando detê-lo ou pelo menos alcançá-lo. Donnie gritou que Steve ficou ofendido porque o militar estava rindo dos desenhos, mas o cara respondeu que eles riram juntos. E Steve correu, subindo direto pelo penhasco íngreme. Nosso herói subiu ao topo da montanha e examinou a área ao redor. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que via e se perguntou surpreso o que havia acontecido aqui. Jean escalou a montanha onde estava nosso herói e o chamou pelo nome. Levantando-se, ela perguntou o que havia ali, se aquele era o lugar onde ele morava. Steve respondeu que parecia, mas algo estava errado e Jean perguntou o que exatamente. O cara apontou em uma direção e disse que havia uma montanha nevada ali. Ele apontou na outra direção e disse que havia árvores frutíferas ali. Aí ele apontou para um lugar onde havia neblina e disse que ali havia mar. Jean ficou realmente surpresa quando ouviu falar do mar na masmorra. Steve disse que este mar se chamava Mar do Rugido e era realmente perigoso. A garota não conseguia acreditar que pudesse haver mar na masmorra do quarto nível. Ela perguntou sobre a escrita na parede. Ele não deixou e Steve disse que era a escrita dele. Estas foram as tentativas de Steve de não esquecer a civilização. Ele as escreveu enquanto se escondia dos animais. Ele se lembrou de como fazia anotações e mesmo quando mudou de habitat, voltou a esta caverna e escreveu. Jean perguntou se os homens lagarto existiam naquela época, e Steve respondeu que eles não existiam naquela época. A garota perguntou o que aconteceu com seus amigos animais. Steve olhou pensativo para longe e repetiu as palavras da garota. Meus amigos. O cara disse que aquele era território dos leopardos, e eles não iriam embora por causa de alguns homens lagarto. Em resposta, Jean apontou para longe e perguntou se conseguia ver a neblina ali. Ela disse que ali, logo além das montanhas, ficava o fim da masmorra, o beco sem saída mais comum. Steve ficou sinceramente chocado com essas palavras, não acreditando que onde antes havia mar agora era um beco sem saída. De repente, os dois ouviram um barulho lá embaixo e Jean gritou que um homem lagarto estava se aproximando. Jean ativou sua habilidade de clarividência e disse que eles estavam se aproximando. A garota contou-se o número de monstros que se aproximavam. Havia mais de 80 deles. Os caras subiram até o topo onde Jean e Steve estavam. Donnie disse que se eles não estivessem ao lado deles, eles morreriam. Jean gritou que 102 lagartos estavam subindo em direção a eles. A garota ficou indignada porque todos estavam se levantando ao mesmo tempo e sacou a espada. E bem no fundo estava o maior lagarto vermelho e ela gritou que ele era o rei dos lagartos. O lagarto sorriu com raiva e em sua cabeça havia algum tipo de animal, como uma máscara. Olhando mais de perto o crânio, Steve achou que ele se parecia muito com o crânio de um leopardo. De repente, nosso herói disse a Jean para ficar com os outros. E sem esperar resposta, saltou do alto da montanha, surpreendendo Jean. A garota gritou lá de cima, perguntando o que ele estava fazendo, mas não houve resposta. Enquanto isso, na cidade, a vovó alimentava um pombo, e com um sorriso perguntou-lhe se era bom bicar comida assim. De repente, a pomba começou a brilhar com uma luz azul e surgiram relâmpagos ao seu redor, o que surpreendeu muito a vovó. E Jean olhou para Steve surpresa, sem acreditar no que via. Em vez de braços, Steve criou asas enormes e voou em direção aos monstros que subiam. Ao ver Steve, o rei dos monstros balançou sua enorme lança mirando no cara,
A lança passou voando por Steve e ele desceu até o rei dos monstros, parando ao lado dele. Neste ponto, Pac começou a brilhar e relâmpagos apareceram ao seu redor, como antes com a pomba. E agora, em vez de Steve, apareceu uma fera branca, sorrindo com raiva. Ele agarrou o Rei Lagarto pela garganta e juntos eles voaram montanha abaixo. Nosso herói, junto com o Rei Lagarto, caiu em algum lugar da floresta e com o impacto no local da queda foi como se uma bomba tivesse explodido. Jim assistiu a essa queda em estado de choque e chamou Steve de louco. Naquele momento, os caras subiram até o topo e Donnie disse que por mais constrangedor que fosse, não havia necessidade de pular. E Chad perguntou surpreso se foi mesmo seu irmão quem pulou. Donnie disse que parecia ter caído com força ali, o que fez Jim ficar com raiva e gritar que estava bem. E enquanto os caras conversavam, 100 homens lagartos se aproximavam cada vez mais deles. Jean gritou que o lagarto estava a 30 metros deles e ordenou que se preparassem para um ataque. O militar pegou uma pedra grande e gritou que estava pronto para atacar. Donnie sacou seu rifle e, mirando, gritou para os monstros virem aqui. Chad também pegou o paralelepípedo, mas toda a sua atenção estava voltada para o irmão e seu salto. Donnie abriu fogo, atirando nos lagartos que se aproximavam e eles começaram a cair do penhasco. E Steve lutou com o Rei Lagarto abaixo e bateu-lhe com força na mandíbula com o cotovelo. O próximo golpe foi um soco na mandíbula, fazendo com que os olhos do monstro se arregalassem. Steve então desferiu uma série de socos no monstro, transformando-o em uma polpa sangrenta. Steve abriu a boca com presas e rosnou furiosamente. Nosso herói pegou o monstro meio morto pelo pescoço e trotou ligeiramente, tentando trazê-lo de volta à razão. Depois disso, Steve pegou a máscara e, arrancando-a do focinho do monstro, jogou-a ainda mais para o lado. Agarrando suas garras no corpo do monstro, Steve perguntou para onde os leopardos haviam ido. Mas o monstro não respondeu, e só conseguiu cerrar o punho nas costas do nosso herói. Com o que restava de sua força, o Rei Lagarto bateu levemente na cabeça de Steve com o punho. Mas com esse ato, nosso herói ficou furioso e mostrou os dentes furiosamente. O chão ao redor dos dois animais tremeu de repente e o vento aumentou, e Steve ficou nas patas traseiras. Sem soltar as garras do monstro, nosso herói voou alto, deixando um raio de luz azul para trás. Os caras na montanha continuaram a atirar pedras nos lagartos que se aproximavam cada vez mais, e não havia fim para eles. Outra pedra derrubou o lagarto, mas outras duas já corriam para ocupar seu lugar. Donnie continuou a atirar com seu rifle, gritando para que todos morressem rapidamente. Sob o fogo de pedras e rifles, alguns monstros caíram, mas os caras não conseguiram remover todos. O militar perguntou de repente se as armas brancas não eram mais eficazes do que as armas de longo alcance. Donnie disse que existe um limite na quantidade de tiro. Dependendo do nível, a eficácia cai muito, mas esta é uma situação desesperadora. Jean segurava duas espadas nas mãos e gritou para os rapazes que eles estavam se levantando, ordenando que se concentrassem. Chad sacou duas adagas, e um sorriso louco apareceu em seu rosto novamente e risadas ecoaram. Donnie gritou que Chad havia perdido a cabeça novamente e disse que não poderia pular. Alguém gritou para olhar e os rapazes viram Steve aparecer no ar ao lado deles, segurando o Rei Lagarto. Havia um brilho azul em volta das pernas de Steve. Ele agarrou o monstro pela garganta e balançou-o, preparando-se para arremessá-lo. Os caras olharam para Steve em estado de choque, e nesse momento a multidão de lagartos estava cada vez mais perto. Naquele momento, Steve balançou e jogou o corpo do Rei Lagarto com força. O militar, percebendo o que nosso herói queria fazer, gritou horrorizado que era preciso fugir. O corpo voou para a multidão de lagartos, destruindo a montanha junto com eles, e Steve recebeu um aumento de nível e desligou sua habilidade de controle do vento. Os lagartos voaram em direções diferentes com o golpe, e a montanha começou a quebrar. O chão sob os pés dos caras que estavam na montanha começou a rachar, e Donnie gritou que eles iriam cair. Jean também começou a cair e só conseguiu gritar para a galera se cuidar. O militar também caiu voando e lágrimas brotaram de seus olhos de medo. A montanha finalmente desabou, e todos os quatro caíram. O topo da montanha se dividiu em duas partes com um rugido e uma chuva de pedras e pedregulhos voou para baixo. Jean pousou com sucesso na beira da montanha sobrevivente, enquanto nuvens de poeira subiam ao seu redor. A garota se levantou e olhou em volta em busca de outros sobreviventes. Vendo a mão de alguém, ela correu, perguntando enquanto caminhava se estava tudo bem. O soldado foi enterrado nas pedras, mas conseguiu levantar a mão e disse que era Henry, e que estava tudo bem com ele. Donnie disse com medo de que eles quase morressem. Chad estava caído no chão e Pac correu até ele. De repente, Steve apareceu por perto em forma humana, e disse-lhes para irem porque o portal já havia sido aberto. Ao ver Steve, os rapazes correram alegremente em sua direção, pois pensaram que ele não havia sobrevivido à queda da montanha. E Henry ficou surpreso e inclinou a cabeça para o lado e perguntou como isso era possível.
Perto do portal naquele momento estava Melissa com seus assistentes e o esquadrão número 11, liderado por Cedric. Steve e os rapazes saíram do portal um por um, rodeados por um brilho azul. Ao ver os rapazes, Melissa sorriu e disse que eles iam sair. O clã de Steve deixou o portal em um silêncio mortal, e os militares próximos ao portal olharam para eles com atenção. Steve ficou em silêncio e olhou pensativo para o lado. Havia confusão no rosto geralmente sério do cara. Cedric, ao ver nosso herói, perguntou se ele era Steve, e acrescentou que mal conseguia arrastar os pés. Mas Melissa ignorou as palavras do cara e chamou Steve, aproximando-se. Steve olhou para Melissa com o mesmo olhar confuso. A menina se aproximou dele e o cumprimentou. Queria falar mais alguma coisa, mas não teve tempo. Na frente de todos, Steve virou uma pomba e voou para longe, sob o olhar de todos. A equipe cuidou de Steve com espanto. E um cara perguntou se Steve realmente havia se transformado em uma pomba. Outro cara disse que também achava que era imaginação dele. E Cedrico acrescentou que provavelmente seria uma delícia fritá-lo. Melissa perguntou se ele não estava virando cachorro e Jean apenas suspirou pesadamente. Ela perguntou a Jean o que aconteceu, e a menina respondeu que se Melissa veio negociar, então era melhor IR. A morena franziu a testa e perguntou o que havia de errado com o vídeo. Jean ligou para Henry e disse-lhe para levar Melissa e voltar ao quartel-general. Mas a menina disse que a loira também deveria ir e ela ficou surpresa com essas palavras. Melissa disse que a vigilância de Steve foi concluída e sua ordem de deportação foi emitida. Jean instantaneamente ficou furiosa e gritou para onde estava sendo enviada desta vez. Melissa respondeu. Ela vai para uma ofensiva de campo perto da linha média. As coisas estão sérias aí. Ao ouvir o local para onde estava sendo enviada, Jean cerrou os dentes de surpresa, mas não se opôs. Henry disse aos rapazes que 4 pessoas permaneceriam com eles para operar o portal, e esse número de pessoas deveria ser suficiente. Chad apertou a mão do cara e disse que os trataria como convidados, enquanto Henry o aconselhou a contratar funcionários o mais rápido possível. O cara agradeceu ao militar pelo conselho e sorriu gentilmente para ele. Henry deu um sorriso levemente nervoso em resposta e se perguntou qual seria a verdadeira face de Chad. E ao lado dele, Cedrico gritou surpreso de que tipo de retorno estávamos falando. Ele disse que Melissa insistia que precisava falar com Steve, ao que a garota respondeu que era melhor voltarem hoje para a sede e iniciarem as negociações sobre o salário do time. Indo para o carro, a menina disse que o patrão estava esperando por eles, convidando-os para irem. Mas Cedric gritou que esse não era o problema, e perguntou se Steve não queria falar com eles. O homem ficou indignado porque o pessoal da guilda não teve o bom senso de entrar sozinho na masmorra, e se ela explodisse, eles o chamariam. Donnie olhou para o homem indignado, e Chad disse para simplesmente ir embora. Já do carro, que corria a toda velocidade para a sede, Melissa ligou para o patrão. O homem imediatamente começou a gritar com ela, perguntando se ela havia contado tudo aos jornalistas. Melissa disse que todos, exceto a equipe administrativa, estavam indo embora, acrescentando que tudo poderia ser consertado e sugeriu que conversássemos na reunião. O ardor do chefe diminuiu e ele apenas perguntou surpreso o que isso significava. Depois de algum tempo, o grupo voltou ao escritório acordado para apresentar um relatório. Henry mostrou as inscrições na caverna na tela, dizendo que este era o diário de Steve. No próximo vídeo, ele mostrou como Fiction voou e jogou o Rei Lagarto na montanha. Henry disse que era impossível filmar dentro da caverna, mas filmaram como Steve ganhou asas. O cara acrescentou que ele poderia se fundir com os animais. Henry desligou a tela e disse que sua gravação terminava ali. Cedrico disse com raiva que eles estavam loucos, não poderiam derrotar facilmente o Rei Lagarto. O chefe disse que o poder de combate de nível 4 do Rei Lagarto está em algum lugar próximo ao nível B. Henry o corrigiu, dizendo que era uma classe A, e acrescentou que Steve acabou de derrubar uma classe A assim. O chefe cruzou as mãos na frente dele e disse que Steve é superior ao nível C. Jean relatou que a energia espacial atual do nível E, C mais poder de combate, após a transformação, depende do poder do animal, mas é avaliada como o nível SSS mais fraco. Também foi confirmado que seu aumento de nível depende da remoção de restrições. Para outros despertos, nem tudo é assim. Cedric perguntou sobre o levantamento das restrições e acrescentou que tudo é incomum. Jean encolheu os ombros e disse que não sabia de nada sobre isso. O patrão perguntou qual era o seu desempenho antes. Cedric pensou que se todos aqueles que desapareceram voltassem como Steve, então seu país definitivamente se tornaria uma superpotência. Henry disse que se fossem para lá sem equipamento, com certeza morreriam, e acrescentou que era improvável que houvesse outra pessoa assim. O chefe perguntou que, seja como for, Steve aparentemente voltou da masmorra número 4, mas Jean disse com firmeza que ainda não podiam confirmar isso. O patrão disse que também foi desagradável para ele perceber isso. Mas é fato que não se tratava de um planeta novo que havia sido descoberto.
Ele acrescentou que era mais importante entender se o segredo do sucesso de Steve estava naquela masmorra. Melissa, que antes estava calada, concordou com o patrão. O homem disse que Steve até assinou o contrato, então por que ele está tentando interferir na inteligência? Cedric disse que Steve estava apenas tentando impedi-lo de aprender o segredo de sua força, e chamou o cara de egoísta. Mas então Jane interveio e disse que não era esse o caso. Melissa interrompeu a garota antes que ela pudesse terminar e perguntou se eles queriam mais negociações. O patrão perguntou indignado que outras negociações estavam acontecendo. Melissa apenas sorriu e tentou transmitir seus pensamentos ao chefe. Mas ele pareceu recusar-se a ouvir e apenas perguntou novamente qual era o problema. Jean saiu furioso do salão onde estavam sentados, chamando todos de idiotas e falando sobre o segredo da força e do poder. E nessa hora Melissa contou seus planos e perguntou se não era tentador. Cedric disse que se eles equipassem seu esquadrão de choque com pessoas de nível C e acima, ele se encarregaria da busca e os problemas do chefe seriam resolvidos. O patrão sorriu satisfeito e disse que mesmo que pegasse todo o saque seria muito lucrativo. Cedrico disse que o bônus era de 780% do salário, e o homem respondeu que se tudo desse certo não seria nada. O chefe perguntou a Melissa o que ele deveria dar a Steve em troca de entrada ilimitada na masmorra. A garota respondeu vagamente, dizendo que precisava doar o que sobrou. Mas o patrão não entendeu o que ela quis dizer e perguntou novamente o que havia sobrado. Em algum lugar fora da cidade, cercada por jardins bem cuidados, havia uma pequena casa. Monk passou na frente, e vários caras o seguiram, perguntando se o cara ia pegar tomates. E o monge os chamou para coletar também batatas e pimentões. Os meninos começaram a discutir sobre quem plantava mais batatas e tomates. E Monk ouviu a conversa dos meninos com um sorriso. O monge abriu a porta do armazém, onde estavam sacos de fertilizantes e materiais de jardinagem. Os rapazes entraram no armazém discutindo quem colheria quantos tomates hoje e o que preparariam para o jantar. Monk disse a todos que pegassem uma enxada e fossem para o jardim. E nenhum deles viu que alguém estava parado do lado de fora da janela e com os olhos avermelhados bem abertos, observando. Neste momento, o destacamento militar preparava-se para partir e informou que faltavam 10 minutos para a partida. Um dos militares ordenou ao comandante do grupo que verificasse o número de passageiros e equipamentos e pedisse para relatar a situação. 2 comandantes relataram que tudo estava normal e que estavam prontos. O militar dirigiu-se ao time 11, mas Jean não o ouviu, olhando atentamente para o telefone. Um dos soldados ligou para ela e ela olhou interrogativamente, sem entender o que estava acontecendo. Então ela percebeu e a garota relatou que o 11º time estava normal. O militar ficou satisfeito com a resposta e disse que então iniciariam a operação. Veículos militares e tanques avançaram até o ponto desejado. Já no carro, Jean continuou olhando para o telefone e suspirou pesadamente. Um soldado disse que as masmorras próximas explodiram uma após a outra e foi um inferno, e então perguntou por que não enviaram uma equipe de detecção para a linha de frente. Ao que Jean respondeu que eles precisavam redigir testamentos e enviá-los a OS parentes antes que o sinal fosse perdido. Os rapazes ficaram irritados com a resposta e perguntaram por que ela fez isso com eles. A casa da guilda de Steve não parecia mais uma casa mal assombrada, e a vovó, Bill e Peck estavam correndo por aí roubando a roupa lavada. Steve estava dormindo em um monte de grama que mais parecia um ninho e não ouviu Ginny chamando-o. Donnie, no quarto ao lado, pensou que Steve estava dormindo há muito tempo. Não era típico dele. Ele olhou para o laptop e pensou que, como todos sabiam que Steve não era do novo planeta, o patrocínio iria parar. Mas quando abriu a conta, gritou surpreso quanto dinheiro havia. Naquele momento, Chad entrou na sala, assustando muito Donnie. O menino pediu para ele bater na próxima vez, e Chad perguntou se ele realmente assistia filmes adultos. Donnie pensou sobre isso e perguntou como ele poderia dizer tal coisa, mesmo à luz do dia. Chad perguntou se Monk havia ligado para ele, e o cara respondeu que não. Ele olhou preocupado para o telefone e disse que não conseguia falar, sugerindo que algo havia acontecido com ele. Mas Donnie estava calmo, e disse que Monk provavelmente estava se divertindo com as crianças naquele momento. Então ele viu o pacote nas mãos de Chad e perguntou o que ele tinha. Chad respondeu que a vovó disse que ela estava fraca, e ele comprou alguns remédios para ela. E Donnie riu e perguntou se era como a noiva de Steve. O menino perguntou se lhe parecia que nosso herói estava dormindo há muito tempo, e Chad respondeu que só queria acordá-lo. E Steve já havia acordado e estava sentado no chão, pensando no que aconteceu na masmorra. Ele pensou que seria capaz de ver seus amigos se o portal se abrisse, mas seu mundo acabou sendo apenas um grão de areia. Ele lembrou que não encontrou nenhum amigo lá, mas viu alguns monstros infectados. Nosso herói lembrou com saudade a família dos Lobos Vermelhos e como eles caçavam juntos com alegria. Ele também se lembrou do enorme tigre preto Kuro, com quem lutou diversas vezes por território. Lembrei-me também de Jack, o gorila gigante. Foi no meio da batalha que Steve voltou à Terra. Com um sorriso,
Steve se perguntou onde eles estavam, para onde haviam ido, se realmente se mudaram para outros lugares, porque estavam assustados com a grande cobra. Nosso herói decidiu que não importa o que acontecesse. Se eles estivessem destinados a acontecer, eles definitivamente se encontrariam novamente. Naquele momento, Chad entrou na sala e, vendo que Steve havia acordado, chamou-o para almoçar. O cara concordou e acrescentou que enquanto dormia nem percebeu a fome que estava. Seu telefone tocou novamente e Londe apareceu na tela, mas Steve não ouviu a ligação e saiu da sala. Os rapazes estavam sentados em uma mesa posta quando Steve perguntou onde a loira tinha ido, porque ela adora lagostas. Os rapazes ficaram surpresos ao ouvir isso, e de repente algo ocorreu a Donnie, que o fez olhar surpreso para Steve. Nosso herói olhou confuso para Donnie e perguntou o que ele disse. Apertando os olhos, o garoto perguntou se Steve realmente não sabia o nome da garota. Nosso herói ficou intrigado com essa pergunta e perguntou em resposta se o nome dela não era Loira. Donnie não conseguia acreditar que Steve estava falando sério e disse que o nome dela era na verdade Jean. O cara obviamente ouviu esse nome pela primeira vez, e Donnie perguntou surpreso se eles não se conheciam. Steve perguntou do que exatamente o menino estava falando. Eles se conheceram para ter filhos. Donnie olhou para Steve em estado de choque, decidindo que sua cabeça girava em torno da caça e da prole. Chad mudou o assunto da conversa e disse que havia ido para a região em missão. Ele disse que Jean não conseguiu falar com Steve e ligou para ele. E também disse que precisavam levar uma pessoa para a guilda. Nosso herói não gostou de ouvir esta proposta e perguntou se isso era necessário. Chad respondeu que isso é necessário. Eles precisam de alguém para operar o equipamento de medição, pois não sabem onde e como o portal irá explodir. Steve virou-se para Donnie e perguntou se ele tinha alguém em mente. O menino disse que talvez um de seus amigos, com quem praticava boxe ou com suas assinaturas no YouTube, respondesse. Donnie perguntou se Steve tinha alguém como exemplo, mas depois lembrou que ele havia retornado recentemente. Afundando os dentes na casca da lagosta, nosso herói perguntou se tinha notícias de Monk. Chad ficou surpreso por ele também não ter respondido, e acrescentou que os monges tiraram as crianças do orfanato, e agora deveriam estar na cidade. Donnie também discou o número de Monk e disse que ele ainda não atendia, acrescentando que não era típico dele. Equipamento militar percorreu a cidade destruída até seu destino. Os caras no carro ouviram um anúncio de que estavam entrando na zona vermelha de Necroville e foram solicitados a desligar seus dispositivos de comunicação. Jean segurava o telefone nas mãos quando os rapazes ao seu redor começaram a discutir a zona vermelha, que não estava no mapa. A garota apertou o botão de desligar sem alcançar Steve, e a tela ficou preta. Nesse exato momento, Steve pegou o telefone e viu as ligações perdidas da loira. Ele imediatamente ligou de volta e a voz respondeu que o assinante estava fora de alcance. Carros corriam pela floresta e monstros parecidos com zumbis vagavam entre as árvores. E apenas um dos monstros observou atentamente os militares olhando para eles com olhos vermelhos. Nosso herói ficou na sala e ouviu os bips do telefone. Mas ele nem suspeitou que do outro lado da linha o telefone estava caído em uma poça de sangue. Steve disse que não estava atendendo e guardou o telefone, começando a se preocupar. Melissa e Cedric foram até a casa da guilda de Steve e ela ligou para Chad e perguntou se eles poderiam ver Steve. O homem de cabelos brancos sorriu, olhando para o lado, e disse que se tratava de um homem e de um cachorro. Steve estava sentado não muito longe deles, debaixo de uma árvore, com a cabeça jogada para trás. Eles se sentaram para conversar à mesa e nosso herói perguntou surpreso sobre o que estava pesquisando. Ele perguntou: "Este não é o planeta que eles procuram há tanto tempo, então por que estão tão obcecados com a pesquisa?" Melissa respondeu que eles queriam saber qual era o segredo da força de Steve, e a resposta estava ali. O cara respondeu que se você treinar 1000 anos, tudo vai dar certo, e perguntou por que eles não acreditaram. Cedrico pediu para não se comportar assim entre os seus conterrâneos e acrescentou que não era só assim, mas para travar a crise nacional. O homem disse que o número de masmorras do 6º nível está aumentando. O tempo e a passagem estão diminuindo. O número de infectados aumentou drasticamente e há escassez de alimentos. Ele acrescentou que era fundamental treinar pessoas de alto nível como Steve. Steve percebeu as palavras sobre os infectados e perguntou que tipo de infecção era. Acontece que após o cataclismo, um vírus desconhecido começou a se espalhar, infectando pessoas que moravam perto das masmorras. Esses infectados não morrem, mas atacam e infectam pessoas e animais. Esses infectados são chamados de necrovilles. Parecem zumbis de olhos vermelhos. A garota mostrou o mapa, dizendo que os pontos vermelhos são suas zonas. Se aumentarem, será mais difícil bloquear a entrada na masmorra. Melissa acrescentou que, segundo suposições, esse vírus veio dos portais, mas o índice de infecção é tão alto que é difícil responder a tempo. Steve ouviu e disse que havia 2 presentes em troca de permissão para explorar a masmorra e caça ilimitada. A garota disse que primeiro eles iriam aumentar o nível da guilda de Steve para o nível 5.
Nosso herói perguntou se isso significava que eles poderiam ir para masmorras de nível 5, e a garota confirmou isso. Melissa estreitou os olhos maliciosamente e perguntou atraente. Não é. Steve não respondeu e perguntou qual era o segundo presente. A menina disse que o segundo presente é território. Steve ficou surpreso com tal presente. Ela mostrou um mapa, acrescentando que aquele lugar ficava ao norte do território deles e perguntou se podiam. Steve olhou o mapa e disse que se esse campo estivesse abandonado, ele perguntou se eles estavam falando em defender a cidade pelo oeste. Melissa mostrou um mapa e disse que, com exceção de algumas cidades, o restante do terreno foi abandonado e transformado em campo. Aqueles que permaneceram nos campos após o cataclismo se deslocaram em busca de um lugar seguro, e não há espaço suficiente nas cidades para acomodá-los. Steve sorriu alegremente e perguntou se eles realmente queriam colocá-los no escritório. Melissa respondeu que se as pessoas viessem, elas seriam capazes de reconstruir a cidade, limpar as masmorras e cultivar os campos, e se a guilda fosse reconhecida como responsável pelo ataque, então obteriam um grande lucro. Ela disse que por enquanto seria possível usar versões modulares para se preparar, e se um portal fosse aberto com mais tempo, a guilda tiraria a sorte grande. Steve gostou dessas perspectivas e respondeu que as condições não eram ruins. Depois fez uma pergunta sobre o que está acontecendo no país vizinho. Cedric disse que a maioria das vítimas do cataclismo estava lá. Houve um golpe. O sistema entrou em colapso. Os sobreviventes vivem em grupos. A situação está fora de controle. Não é apenas uma questão de tempo até que ele escorra para o sul. Todos os três ficaram solenemente em silêncio com sorrisos maliciosos em seus rostos, e Steve se perguntou se ele estava mentindo agora ou eles. Depois de pensar um pouco, o cara respondeu que estava tudo bem e se ofereceu para assinar o contrato. Melissa ficou claramente satisfeita com a resposta e disse que era a escolha certa. Steve perguntou se a condição de permanência no país por 100 dias foi cancelada e a garota respondeu. Certo. Quando Steve assinou o contrato, ele disse que além disso queria pedir duas coisas. Nosso herói disse que queria conhecer o cientista que fez o medidor de energia espacial. E o segundo favor é descobrir a localização de Munk. Melissa ficou surpresa com tal pedido e Steve explicou que o monge havia desaparecido e não atendia ligações. A menina respondeu que entendia tudo e acrescentou que essas tarefas eram fáceis. Anteriormente, em silêncio, Cedric levantou-se e disse com um sorriso satisfeito que então começaria a missão. No alto edifício da Guilda Scylla, várias pessoas estavam sentadas do lado de fora do escritório de recrutamento da guilda. Uma das pessoas sentadas esperando era Jim. Ele refletiu que esta guilda é uma das maiores. O recrutamento é apenas 2 vezes por ano, e alguns mercenários nem sequer chegaram à seleção. Scylla Guild é um lugar mercenário. É difícil de passar, mas se você for aceito, receberá um apoio tremendo. Jim aproveitou a oportunidade quando sua guilda se desfez. Ele recebeu a mensagem de que havia passado no teste e pensou que vagar por pequenos clãs e todos os seus esforços não foram em vão. Mas Jim estava muito nervoso enquanto esperava e pensava que isso não era o fim. Ele refletiu que dos 50 candidatos que passaram pela triagem final, apenas 10 foram escolhidos. Ele decidiu que não deveria perder a confiança. Talvez esta fosse sua única chance. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem recebida. E ele olhou surpreso para a tela do telefone. Uma das pessoas do comitê disse aos candidatos que este era um ótimo trabalho e que eles poderiam pedir demissão. O idoso disse que desta vez o recrutamento foi péssimo e só vieram criminosos. Outro acrescentou que qualquer criança poderia se sair melhor do que eles. E Morris disse que esse espadachim não era ruim, olhando o perfil. Era o perfil de Jim e todos os homens da comissão confirmaram que ele realmente não era mau. O idoso ficou surpreso porque em 3 anos, Jim só alcançou o nível E. Morris disse que poderia ser promovido e acrescentou que o treinaria pessoalmente. O homem mandou chamar os próximos e o rapaz da entrada foi convidá-los. Ele saiu para o corredor e convidou candidatos do 46º ao 50º. Mas sentados em frente a membros da comissão não estavam 5, mas apenas 4 candidatos. O homem perguntou por que eram 4 e Morris perguntou onde Jim estava. Um dos candidatos respondeu que de repente saiu correndo. Na verdade, Jim recebeu uma mensagem que dizia: se você quiser se juntar à minha guilda, vá para o endereço especificado na cidade de Steveland. Jim imediatamente saiu correndo do prédio, porque não há necessidade nem de pensar nisso, porque esta é uma mensagem do Salvador e do cara mais gostoso do país. Os veículos militares continuaram a circular na Zona Vermelha, passando pelos infectados com Necroville. O motorista estava olhando para as telas e se virou e disse ao chefe para olhar para elas. O cara zombou, porque disseram que tinham experiência com defesa antimísseis, mas eles próprios correram em direções diferentes por medo. O menino disse que nada estava claro ainda e sugeriu que o sargento os largasse, como já havia feito 2000.
O sargento respondeu que deveriam seguir o curso padrão, pois se seguissem no sentido contrário não conseguiriam chegar ao lugar certo a tempo. De repente, o garoto ao volante calou-se e chamou o sargento. Na estrada à frente, alguém ou algo bloqueou o caminho dos veículos militares. O sargento imediatamente ficou tenso e, xingando, perguntou o que era. Aproximando-se, examinaram várias pessoas infectadas que devoravam um enorme urso. Ao ver a luz dos faróis, um dos infectados se virou e olhou com raiva para o carro com os olhos vermelhos. O sargento disse que iriam transformá-los em pó com um foguete protean. Mas o motorista respondeu que isso deixaria todos furiosos. Mas o sargento disse que tinham pouco tempo e um pouco mais adiante já existia uma zona de combate. O motorista não discutiu e apertou um botão no painel, que acionou o lançador de foguetes no teto do carro. O sargento deu